Irmãos, eu saúdo a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar aqui com vocês, né? Até no começo que eu cheguei, a irmã disse assim, eu convidei tanta gente, nem todo mundo veio. Eu digo, irmão, não se preocupe com números, porque o Jesus disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E eu sei que o Senhor está aqui no nosso meio, nós podemos sentir sua presença nos louvores, né? Aqui na casa dele, porque nós estamos aqui reunidos, então nós vamos falar dessa palavra. E essa semana, depois que a irmã Judite me convidou, porque nós éramos da Igreja Betesda, talvez alguns saibam ou não, né? E depois que se dissipou as ovelhas, muitas foram para lugares diferentes, mas eu louvo a Deus pelos irmãos que se congregam, pode ser aqui, pode ser numa batista, numa presbiteriana, numa Assembleia de Deus, mas, na verdade, nós estamos debaixo da mesma bandeira, que é a bandeira do leão da tribo de Judá, né? Então, nós estamos aguardando a sua vinda, e essa semana eu estava preparando uma palavra, mas assim, o Senhor me tocou que eu falasse essa de hoje, cuja leitura já foi dita aqui, mas eu sempre gosto de ler assim, novamente. Já foi lido, né? Mas eu sempre gosto, assim, quando vou, antes de falar, ler de novo, porque a palavra de Deus, ela é tão poderosa que eu sempre digo que se a gente durasse, como nos tempos de Gênesis, 1000 anos, e passássemos assim, 1000 anos lendo a Bíblia, ela nunca se esgotaria, nunca. Sempre a gente acharia uma novidade, sempre haveria do Espírito Santo nos revelar alguma coisa que não foi dito, alguma coisa que passou desapercebido, mas que não era para aquela hora, e o Senhor está sempre falando com a gente através dessa palavra. Eu gosto quando escuto, né, e quando leio a respeito da vinda de Cristo, daquilo que Jesus fala para nós como conselhos, porque é sempre bom a gente estar sempre assim alerta. Nós não sabemos o dia nem a hora, como a palavra de Deus diz, mas diz que a gente deve estar sempre vigiando. E lá em Tessalonicenses, quando fala do arrebatamento, em seguida diz assim, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, né? Porque a vinda de Cristo, os acontecimentos que estão ainda para acontecer, as coisas que ele falou, não é motivo de pânico para o povo de Deus, é motivo de consolo. Nós somos igreja do Senhor, enquanto que muita gente tem medo, outros ficam apavorados, muita gente não quer nem ouvir falar, não gosta nem... Tem gente que diz assim, eu detesto o Apocalipse, mas eu amo esse livro, eu estudo desde os meus 12 anos de idade, o livro do profeta Daniel, que é como se fosse o Apocalipse do Velho Testamento, o Apocalipse do Novo Testamento, que estão interligados, e toda a Bíblia está interligada, porque está sempre falando aos nossos corações. E para que a gente se console, porque para nós é motivo de consolo, que Jesus virá e que nós voltaremos para a nossa casa, já que nós estamos aqui de passagem. Então, o próprio Senhor Jesus, ele fala como um conselho, né? Ele diz assim, como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Isso foi um fato que já aconteceu. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Um dia comum, um dia normal, né? Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se há de manifestar. E o 32 é o que eu quero chamar a atenção, o último versículo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus nos diz isso como uma advertência à igreja. E eu sempre, quando eu falo, tenho a oportunidade de falar da palavra de Deus, eu também ensino na escola dominical, eu sempre escrevo também, eu sempre digo que a palavra, ela serve para quem escuta e serve para quem fala. Porque ninguém é autossuficiente, né? Então, mesmo o melhor pregador que existir na face da terra, ele pode estar falando ali, mas a palavra também está edificando a sua vida. Então, o Senhor diz para a gente, lembrai-vos da mulher de Ló. É interessante que Jesus, em algumas suas citações, às vezes ele diz o nome da pessoa, e às vezes não. Quando você lê aquela passagem em que ele fala do rico e do Lázaro, né? Não é o Lázaro que ele ressuscitou após 4 dias, é o rico e o Lázaro,
que não é uma parábola, é uma história real. Ele disse que numa cidade havia um homem rico e havia um mendigo que pedia esmola à porta daquele homem rico. E quando ele vai falando, ele diz o nome do mendigo, mas ele não diz o nome do homem rico, porque o homem rico pereceu, né? Ele não foi salvo. E eu vejo em tudo isso assim, a sabedoria e a educação de Cristo para com as pessoas que estavam ouvindo ele naquele dia, e que se ele citasse o nome, quem sabe não era um antepassado daqueles seus ouvintes, né? E ele também não cita o nome da mulher de Ló, ele só diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Mas quem foi essa mulher, né? Essa mulher que aparece aqui sem nome, apenas com o título do marido dela, né? O nome do marido dela, mulher de Ló. Porque a Bíblia não cita só nós mulheres, assim, as mulheres que estão aqui representadas, mesmo de Gênesis, né, no Velho Testamento, ela não vem citando apenas assim, porque era mulher de Abraão, não, Sara tinha um nome, né? Sarai, depois Sara, né? Penina tinha um nome, Ana tinha um nome, Esté tinha um nome, então chamada pelo seu nome. Mas nessa citação, Jesus fala a mulher de Ló. E com certeza, o Senhor sabia e sabe o nome dessa mulher. Mas acredito que, assim, por educação, ele não citou o nome dela. Mas todas as pessoas ali sabiam quem tinha sido a mulher de Ló. Mas quem foi essa mulher, né? E para a gente falar um pouquinho do que Jesus quis dizer para a gente a respeito dessa mulher, quando vocês estiverem em casa, vocês vão ler, deixa eu ver, que eu até marquei aqui na minha Bíblia. É o capítulo 19 de Gênesis, né? O capítulo, porque esse capítulo todo fala a respeito da história de Ló. Eu estou voltando só um pouco no tempo para a gente mostrar quem foi essa mulher, né? Esse Ló, ele vivia nessa cidade, Sodoma e Gomorra, e quem conhece a história no Evangelho diz que tanto o rebanho dele, os empregados, o que eles tinham, ele e Abraão tinham, era tanto que acabou que os servos começaram a brigar. E eles se apartaram, né? E Abraão disse assim, tu escolhe, se tu for para o norte, eu vou para o sul, se tu for para o sul, eu vou para o norte. E Ló escolheu pela beleza do lugar, as campinas, né? Ele achou tudo tão bonito e acreditou que ali seria o lugar ideal para estabelecer a sua família, os seus criados, boi, né? Toda a sua fazenda. E ele foi para ali, ele ficou, mas só que aquela cidade era uma cidade corrompida pelo pecado. Sodoma e Gomorra, a gente vai olhar para ela e vai ver coisas aqui, embora não tenha grandes detalhes, mas os próprios historiadores, os teólogos, dizem que ela era uma cidade onde o homossexualismo era normal, as crianças eram ensinadas a pornografia, coisas assim horríveis. Não tinha internet para olhar qualquer site pornográfico, não tinham, mas eles estavam tão dominados pelo pecado que o clamor daquela cidade subiu até o Senhor, né? E foi por isso que o Senhor decidiu destruir aquela cidade. E a gente sabe que Abraão intercedeu, pediu, mas ali não tinha nem 10 justos. E por isso que o Senhor decidiu exterminar aquelas cidades. Mas Deus é tão bom e misericordioso que não ia exterminar aquelas cidades sem tirar os 2, 3, 4, 5 únicos justos que haviam ali. E ele mandou 2 anjos. E aqueles anjos vieram exatamente para destruir aquela cidade. E eles, na própria história aqui de Gênesis 19, conta que eles chegaram na cidade, sentaram na pracinha, e Ló os viu e os convidou, né? Naquele tempo o pessoal assim exercia muito a hospitalidade. Hoje a gente tem muito medo porque ninguém sabe se está hospedando uma pessoa boa, uma pessoa distinta ou não. Mas eles faziam muito isso. E ele chamou-os para a sua casa, aqueles 2 homens que ele não sabiam que eram 2 anjos. E os homens da cidade, quando souberam, foram lá tentar arrombar aquela porta. Eles queriam aqueles homens conhecer. E ali, sabe-se, né, se fala que havia mesmo, assim, até esse termo sodomita, né, vem de Sodoma. Então havia toda uma... assim, até as crianças eram corrompidas ali, e aqueles homens queriam porque queriam conhecer aqueles 2 anjos, sem saberem que eram anjos, e a Bíblia diz que do mais moço até o mais velho. E eles foram, insistiram, e Ló disse que não,
e nessa disputa, eles estendem a mão e os homens ficam como que cegos, não acham mais a porta. E quando o dia está amanhecendo, antes do dia amanhecer, de madrugada, e os anjos revelam logo para Ló o que vieram fazer: arruma tuas coisas, pega a tua família, a tua esposa, as tuas filhas, os futuros genros, sai dessa cidade, porque nós vamos destruí-la. E ele ainda ficou assim relutante. Acredito que elas gostavam da cidade, a mulher, as filhas, né? Eles estavam acostumados ali, eles não queriam acreditar naquilo, mas eles foram assim bem convincentes. Quando já estava para amanhecer o dia, pegaram ele pelas mãos e disseram: vocês vão embora agora, né? Porque nós vamos destruir, mas não podemos destruir essa cidade enquanto vocês estiverem aqui. E eles, relutantes, os futuros genros não aceitaram, não acreditaram naquela palavra, e foram só Ló, a esposa e as duas filhas. Mas quando Ló ia saindo, e os anjos disseram: vão depressa, né? Porque para que tu não pereça nas injustiças dessa cidade. E os anjos mandando eles embora, e Ló pediu assim: pois deixa-me pelo menos chegar numa cidade, uma cidade que tinha perto, né? Para que a destruição não me alcance. E assim ele fez. Aí o anjo disse: pois eu vou resolver esse negócio contigo. Enquanto tu não chegar na cidade, tu e tua família, eu não destruirei essa cidade de Sodoma e Gomorra. Então eles foram andando, mas o anjo disse assim: olha, não olha para trás. Só tem uma coisa: não olha para trás, né? E eles já tinham saído, já estavam na campina, talvez subindo um monte, já talvez avistando a cidade onde eles iam ficar. Mas a mulher dele, o seu coração estava dentro daquela cidade. Ela olhou para trás, e a Bíblia diz que ela foi transformada numa estátua de sal. E Jesus disse assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. E eu sempre vejo que essa mulher, ela representa a igreja de Jesus. Eles já estavam no caminho da cidade. Ela, o marido, as filhas, né? O Ló pediu para ir para essa cidade, e eles estavam no caminho, já estavam subindo a colina, mas o coração dela estava em Sodoma e Gomorra. E por isso que ela olhou para trás. Ela não queria sair dali, ela foi obrigada. O anjo pegou pela mão e tirou aquela família de dentro de casa e obrigou-os a andar. E ela olhou para trás, e Jesus disse: lembrai-vos dela, como se fosse uma advertência. E por que, igreja, que Jesus nos manda se lembrar dessa mulher, né? Lembrar dessa mulher? Porque essa mulher, ela foi tirada. Ela sabia que a destruição haveria de vir sobre Sodoma e Gomorra. O anjo disse que viria. Tem muita gente na igreja, eu não estou apontando para ninguém, toda advertência serve para mim também, para que eu vigie mais, para que eu ore mais, para que eu busque mais a presença do Senhor. Mas tem muita gente na igreja, e só Deus sabe quem é, né? O próprio Jesus disse que existe o joio e o trigo, mas existe muita gente que às vezes vive brincando de ser crente, né? E vem para a igreja, às vezes até escuta a palavra, mas não tem vida com Deus, não tem intimidade com o Senhor. E muitas vezes está na igreja e lá fora fazendo um horror de coisa errada, ou dentro da sua casa, tem acesso à internet. Hoje a gente tem acesso a tudo que a gente quiser, sem sair de dentro de casa, vocês sabem disso, né? E a gente até que tem criança e tem filhos, a gente está sempre vigiando esse lado. Todo tipo de pornografia, de coisa ruim que você possa imaginar, e até o que você nem imaginou. Se você acessar na internet, você encontra. Coisas terríveis. Eu sempre digo assim, que eu não sou tão velha e não sou tão jovem. Mas no meu tempo assim, de mocidade, a gente não tinha todo esse acesso, né? Porque o pessoal falava mais assim da televisão, mas olhando os programas de televisão da época, e o que se vê na internet, na própria televisão hoje, parece assim que naquela época era uma brincadeirinha de criança, né? A gente vendo as coisas de hoje. Então, muitas vezes você está na igreja, aí chega em casa, você está naquele site que não deveria nem olhar. Muitas vezes você está fazendo coisas erradas, ou um homem ou uma mulher casado que está traindo seu cônjuge, e ninguém sabe, o pastor nunca vai descobrir, ou estou fazendo um negócio errado, enganando alguém. Eu não estou dizendo que ninguém aqui está, amém? Mas eu estou só citando que acontece no mundo, né? E, às vezes, você está exatamente na posição da mulher de Ló, sabendo que a destruição virá,
sabendo tudo que Jesus falou, tudo que ele disse, sabendo que ele não retarda a sua promessa. Ele diz assim: comiam, casavam, se davam-se em casamento, plantavam, edificavam, faziam negócios, né? Um dia comum, um dia como qualquer outro, né? Então, quando eu me imagino que quando Ló levantou-se naquele dia, ele jamais imaginou que aquele seria o seu último dia na cidade de Sodoma e Gomorra. Nunca pensou que seria seu último dia ali. Então o sol se levantou, ele deu ordem aos seus empregados, foi ver as suas vacas, as suas ovelhas, olhou os campos, fez negócio, almoçou, né? Talvez deitou um pouquinho depois do almoço. Lá para a tardinha, aqueles 2 homens, diferente de todos os homens que estavam ali, mas eu creio que à vista de todos eram homens comuns. Deus não mandou com asas, assim com roupas resplandecentes. Eu creio que eram 2 homens comuns, mas diferentes, não era daquela cidade, eram forasteiros, eles estavam ali para uma missão, tirar as únicas pessoas que deveriam sair daquela cidade para a destruição vir. E a mulher de Ló sabia, ela foi informada por nada mais e nada menos do que os anjos do Senhor. E ela olhou para trás, porque o seu coração estava em Sodoma e Gomorra, né? E hoje nós vemos assim os acontecimentos dos dias atuais, o que a televisão fala. Às vezes eu costumo dizer que só falta jorrar sangue. Meu pai e minha mãe, eles são evangélicos, já faz assim uns 30 anos, que todo sábado tem uma reunião lá na casa deles, a gente participa também. E quer tenha uma pessoa, quer tenha 30, ou quer tenha 50, nunca deixaram de fazer essa reunião. Né? E a única vez uma vez que houve o aniversário dos meninos da minha irmã, e ela pediu muito, só somos 2 irmãs, eu sou a mais velha e a mais nova, e ela pediu muito para os avós estarem presentes, aí ele avisou todo mundo que não ia ter reunião no sábado. Aí, nesse dia, a gente estava saindo de casa, chegaram 2 pessoas, que eu moro em cima, aí disseram assim: ô irmão, a gente veio no sábado passado, achou tão maravilhosa a pregação, e a gente veio hoje para aceitar Jesus. Na hora que a gente ia saindo, aí o papai: não seja por isso, ninguém vai sair daqui sem aceitar Jesus. Então vamos orar. Antes de ir para esse aniversário, oraram, e as irmãs, eram 2 moças, elas aceitaram Jesus. E eles são pessoas assim. Então, ele disse que foi o Senhor que mandou abrir aquela reunião de oração, e até eles morrerem, ou até a vinda de Cristo, aquilo que for primeiro, vão continuar, né? Mas a gente está vivendo num mundo tenebroso, num mundo de pessoas que não querem, assim, compromisso com Deus. Às vezes eu costumo, durante esses 30 anos dessa reunião, eu já vi gente que foi abençoada em causas impossíveis, mas ela só queria a bênção. Quando ela recebeu a bênção, ela não quis mais Jesus. Né? Então, já vi isso acontecer, cura, uma moça que recebeu uma cura, outra que era uma causa na justiça, impossível dela ganhar, e depois que tiveram a bênção, tchau, não quero mais Jesus, não quero mais igreja, não quero mais nada. Né? Então, tem muita gente brincando de ser evangélico, brincando de ser crente. Muita gente agindo exatamente como a mulher de Ló, o seu coração está no mundo. Ela está dentro da igreja, mas ou ele, mas o seu coração está lá, em todas as coisas que o mundo oferece. Porque, irmãos e irmãs, nós estamos no mundo, mas a Bíblia diz que nós não somos daqui. Né? Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Você é cidadão do céu. E o seu passaporte foi carimbado no dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu, toda a vida que falo no livro da vida do Cordeiro, eu me lembro do meu filho mais novo, que eu tenho. A Anne é gêmea com a Cristine, né? Cristine está no plantão lá no Eusébio, que esse ano ela está terminando enfermagem. A Anne faz direito e o Serginho faz medicina. E quando o Serginho eu sempre criei os meus filhos ensinando a palavra de Deus. Apesar do meu marido ainda não ser crente, né? Mas já é quase. Ele é muito evangelizado, ele tem temor de Deus, mas ainda não aceitou Jesus. Mas ele vê a diferença dos nossos filhos para os filhos do mundo. Né? E o meu rapaz, ele tem 21 anos. Quando ele começou a ler, um dia ele chegou para mim, ele tinha uma Bíblia ilustrada. Aí ele disse assim: mãe, eu quero uma Bíblia de verdade. Eu disse assim: Bíblia de verdade como essa tua, Bíblia de verdade, que a Bíblia ilustrada só tem aquelas figuras, né, e resumidamente, né, a história. Ele já sabia ler, aí eu fui com ele na livraria evangélica, ele escolheu uma Bíblia assim da capa TIM, mas a mesma versão dessa.
não era assim, nem na linguagem de hoje. E ele começou a ler a Bíblia, ler, e achou muito interessante, assim, aí leu o livro de Daniel, aí depois foi para o Novo Testamento. Aí quando ele chegou em Apocalipse, chegou um dia para mim e disse assim: olha, mamãe, é o seguinte, eu quero ter o meu nome nesse livro aqui, ó. Aí, o capítulo 20 de Apocalipse, onde diz assim, eu vou ler para os irmãos. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aí diz assim, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ele disse, eu quero o meu nome nesse livro. Então, eu sempre digo que a palavra de Deus ela é poderosa para convencer uma criança de 8 anos e um velho de 80 ou 90 anos de idade. Não é verdade? Porque ele foi ler essa palavra e ele entendeu isso aqui, com 8 anos de idade. Entendeu que se o nome dele não tivesse escrito nesse livro, ele não seria salvo. Né? Aí eu disse para ele assim, olha, quando o pastor fizer o apelo, você vai na frente, para ser uma coisa bem oficial. Né? Aí ele ficou olhando, atento, e nós nessa época, ainda era na Betesda, tinha um pastor, o pastor Domingos, ele costumava dizer assim, irmãos, o pessoal aceitava Jesus, vinha à frente, façam comigo essa oração, Senhor, escreve meu nome no livro da vida, que cada pastor tem sua maneira, né? Tem gente que nem, os irmãos vêm à frente, oram de uma maneira, outros oram de um jeito, mas ele orava desse jeito. E ele ficou do meu lado, riscando assim, quando o pastor chamou as pessoas à frente, eu não disse nada, deixei que ele, para ver se aquilo era mesmo sério, né? Aí, embora eu sentia no meu coração que era. Aí o pastor Domingos, o pessoal veio à frente, aí ele disse, repitam, irmãos, comigo, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Ele disse assim, ainda dá tempo eu ir, mamãe? Ainda dá tempo eu ir? Porque o livro da vida estava no coração dele. Aí eu digo, não, deixa para o outro domingo. Aí no outro domingo ele ficou assim, olhando, quando o pastor fez o apelo, ele foi o primeiro. Né? Aí até hoje ele é crente, né? Glória a Deus. Né? E eu sempre criei os meus filhos dizendo assim, olha, uma ladainha que eles disseram, eu já sei, mamãe, eu já sei. Deus não tem netos, Deus não tem sobrinho, Deus não tem tio, Deus não tem cunhado. Quer ser parente de Deus? Tem que ser filho. Só existe um meio de você entrar no céu. Você tem que ser filho de Deus. Eu sou eu sou esposa de um pastor. Irmã, não é dizendo com a irmã, não, em nome de Jesus. Né? Mas eu disse assim, uma pessoa dissesse, eu sou esposa do pastor. Não, você tem que ser filha de Deus. Eu sou o pastor, você tem que ser filho de Deus. Eu sou o filho do pastor, você tem que ser filho de Deus. Né? Só existe esse parentesco, tem que ser filho de Deus. Então, eu estou contando esse exemplo para mostrar que a palavra de Deus ela é poderosa para resgatar qualquer pessoa. Porque eu também vi, no curso da minha vida, um senhor com 80 anos de idade, que ele foi espírita a vida toda, ele aceitou Jesus e se batizou antes de morrer. E a mulher dele morreu no espiritismo, ele também era espírita, e ele aceitou Jesus, entendeu a palavra, uma pessoa pregou para ele, ele já era viúvo, e ele aceitou Jesus e se batizou. O sonho dele era se batizar nas águas, e ele estava muito doentinho, mas se batizou antes. Então, a palavra de Deus, ela veio salvar todos, né? Não tem exceção. Inclusive, no exemplo que Jesus contou, a mulher de Ló, ela também estava entre os salvos. Ela já tinha saído da cidade, ela já estava na campina, ela já estava, a Sodoma e Gomorra já tinha ficado para trás. Mas ela olhou para trás, porque o coração dela ainda estava lá. Só o corpo dela que estava caminhando, mas a alma dela era de Sodoma e Gomorra. Irmãos, que a nossa vida não seja desse mundo, porque nós estamos aqui, nós temos convivido com coisas, com a violência, com coisas terríveis. Nós temos visto sinais da vinda de Cristo. Às vezes, eu costumo dizer, eu gosto muito de ler, eu sempre estou lendo. Se você me encontrar em algum lugar esperando, acredite, eu estou sempre com um livro, nem que seja um jornal, se eu tiver que esperar, eu tenho que estar lendo para poder as horas passarem. E às vezes a gente vê notícias, às vezes eu digo assim, o mal já chegou ao seu ápice. Quando eu vi há uns anos atrás, os irmãos lembram daquela moça tão bem criada, filha de pais ricos, mandou o namorado, o irmão do namorado, matou o pai e a mãe enquanto estavam dormindo, né? Depois ela foi presa. Quando eu digo assim, meu Deus, o mal chegou ao seu ápice.
porque essa menina rica, bem tratada, com tudo do bom e do melhor, né, tendo uma vida desde criança e, pelo jeito, muito amada pelos seus pais, planeja a morte do pai e da mãe só porque o pai não gostava do namorado dela. E o pai e a mãe vai dormir, tranquilo, feliz, um sono sossegado, e são agredidos e mortos à paulada, à facada, uma morte cruel, sem meios de defesa, né, planejado por ela para ficar com o dinheiro dos seus pais. Eu digo, o mal já atingiu o seu ápice. A gente pensa e, de repente, vem um crime. Aí um pai pega, mata uma filha, né? Aí vem um estupro, morte. Então a gente parece assim que não tem limite para a maneira como o diabo vem trabalhando nesse mundo. Mas Jesus disse que são sinais da sua vinda, né? Que o amor de muitos esfriaria. Nós temos visto o amor de muitos se esfriando. Nós temos visto a violência. Nós temos visto pais que matam filhos, filhos que matam pais, por motivos banais se mata uma pessoa. E nós temos visto tudo isso crescente. A pessoa diz, mas é só no Brasil? Não, é em todo lugar do mundo. Você abre um jornal e, às vezes, no Jornal Nacional, você não vê uma notícia boa. Às vezes, assim, a notícia que sai mais ou menos é de futebol. O resto tudo é sangue, acidente, desgraça e crise econômica, milhões e milhões injetados na Europa, trilhões, e não resolve o problema financeiro. E a gente vê tudo isso caminhando para a vinda de Cristo, caminhando para o aparecimento do anticristo, caminhando para tudo que está escrito aqui se cumprir. E quem crê na palavra de Deus não vai ficar apavorado, vai vigiar mais, vai orar mais, vai ler mais essa palavra, vai acreditar, vai se consertar se tiver errado, se tiver com um problema no seu lar, né? Porque às vezes a gente sabe, não estou falando daqui que eu não conheço poucos irmãos, mas mesmo na igreja onde eu sou membro, de onde eu já passei, às vezes a gente vê casais que são ali só de aparência, né? Que levam uma vida, não levam nem uma vida de casado, dormem em quarto separado, brigam toda hora, e quando vêm para a igreja estão ali juntos, fazendo de conta que está tudo bem. Irmãos, Deus conhece você. Nos seus pensamentos, ainda a palavra não chegou à língua, está no Salmo 139, e ele já sabe o que você vai dizer. Se você fizer a sua cama, se você pudesse pegar um submarino e ir no mais profundo abismo dos mares, onde tem lugares que nem o homem pode ir, e até hoje ele não inventou um submarino que pudesse em algumas partes de abismos que tem debaixo d'água. Mas se você fosse lá, onde a luz solar não entra, onde não tem uma única luz, até ali os olhos de Deus veriam você. Se você pegasse uma nave e pudesse ir no planeta mais distante, que até hoje não se pôde, eu acho que nem a Marte ainda só mandaram sondas, mas o homem mesmo não foi. Mas se você fosse, até ali os olhos de Deus lhe enxergariam, saberiam o seu nome, saberiam quantas células tem no seu corpo, quantos cabelos tem na sua cabeça, saberiam o seu nome, o nome do seu pai, da sua mãe, da sua descendência, todos os pensamentos, todas as intenções do seu coração. Não tem um lugar onde nós possamos nos esconder de Deus. Então, não se esconda dentro de... Não tenha uma máscara, não se esconda dentro do seu lar fazendo coisas pensando que Deus não está vendo. Eu, às vezes, digo até assim, seria bom se a gente não pudesse esconder nada do pastor e pudesse esconder de Deus. Mas ninguém pode esconder nada de Deus, né? Porque Ele sabe os seus negócios, a sua vida, lá na faculdade, no seu trabalho, tudo que se passa com você, a sua família. Deus lhe conhece. Mas sabe o que é mais importante de tudo isso? Eu tenho filhas gêmeas. Elas são univitelinas, né? E de acordo com a ciência são um clone perfeito, mas eu aprendi muito com elas foram as primeiras, né? E eu sempre digo assim, que Deus, Ele não faz nenhuma alma igual à outra, né? A Cristiane e a Cristine são tão diferentes que às vezes eu esqueço que elas são gêmeas, não sei nem porque que eu botei um nome tão parecido. Mas a Anne é de um jeito, que a Cristiane eu chamo de Anne para diferenciar, ela é de um jeito, ela é essa pessoa mais voltada para as coisas de Deus. Deus ungiu ela com o Espírito Santo, e ela é uma pessoa autêntica, ela louva, se Deus mandar falar, ela fala, ela dá os recados do Senhor, né? Então, ela estuda na Unifor, e a Cristine também, está terminando na Unifor. E a Cristine faz parte do coral, lá da Unifor. E a Anne disse, eu não vou, porque a minha voz é só para o Senhor, eu não vou cantar naquele coral.
E a Cristine foi, né? Então, mas cada pessoa é uma pessoa. Mas a Cristine é crente, temente a Deus. Mas a outra é bem alegre, essa daqui é mais assim, reservada. Os amigos na aula da faculdade, no começo, diziam assim, nossa, eu passei ontem por você, Cristine, você estava tão besta. Não, aquela é minha irmã, que ela é muito séria, ela não fala com todo mundo. Então, me fez ver uma coisa, as almas são únicas. Deus criou você único, não existe ninguém igual a você. Se você tivesse 3 irmãos, mais 2 irmãos, fossem trigêmeos, dissesse assim, ninguém diferencia um do outro, mas Deus sabe quem é você. Você é único, com as suas qualidades, com seus defeitos. E o melhor de tudo isso é que Deus lhe ama, né? Como Deus amava também aquela mulher que saiu da cidade, a mulher de Ló. Deus a amava, ela saiu dali, mas ela não quis. E se tem uma coisa que eu também entendo que Deus faz, é que Ele respeita as nossas opiniões, Ele respeita seus pensamentos, Ele respeita as minhas decisões. Podem ser decisões erradas, decisões que me levem para o abismo, mas Ele respeita. Mesmo sabendo que se eu tomar o caminho errado, eu nunca vou me encontrar com Ele na eternidade. Mas Ele torce, Ele faz tudo. Manda-se uma pessoa falar com você, falar comigo, uma palavra. A gente está lendo a Bíblia, aquela palavra salta para o nosso coração, né? O Senhor dizendo, olha, esse não é o caminho certo, faça assim, não faça assim, vá por aqui, não vá por ali. E o Senhor está sempre, porque Ele só tem uma coisa que importa para o Senhor, é a sua alma, é a minha alma. E eu sempre digo, quando eu leio Apocalipse e começa a confrontar com as coisas que eu estou vendo hoje na televisão, nos jornais, o avanço da ciência, a multiplicação da ciência que falou em Daniel, que a ciência haveria de se multiplicar, né? O avanço da iniquidade, quando eu vejo assim, as coisas aqui no mundo e de acordo com o Evangelho. Às vezes, um dia eu estava falando para o meu pai e disse assim, pai, eu não sei porque o diabo sabe que Deus vai cumprir a palavra dele fielmente. Não tem perigo de cair nem um ti, nem um i. Um tio, nem um i. Tudo que está lá em Apocalipse 13, a ascensão dele, a queda, que ele vai ser derrotado, ele vai ser aprisionado, que o Senhor virá no cavalo branco e com o sopro da sua boca destruirá o diabo, né? E o acorrentará. Tudo que está escrito vai se cumprir, ele sabe melhor do que todos nós humanos, porque ele conhece a Bíblia. Por que ele não desiste? Eu estava pensando um dia desse nisso, e ao mesmo tempo eu fiquei pensando, porque ele quer levar o maior número de almas que ele puder. Não importa para ele riqueza, nem esse mundo, nem o ouro, nem posição. Para ele só tem um valor, almas, né? Então ele quer arrastar junto com ele o maior número de almas que ele puder, destruir a sua vida, destruir a minha vida. Mas, irmãos, nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro, né? Então o inimigo não vai destruir nossa vida, e que nós possamos perseverar, que nós possamos ouvir isso que o Senhor nos diz, lembrai-vos da mulher de Ló, como um alerta para a nossa vida, para que a gente não abandone a nossa fé. Se tiver pesado, as lutas estiverem grandes, às vezes a enfermidade, é problema financeiro, problema na família, não desista, né? Não desista. Continue perseverando, porque além do Senhor ter nos garantido a salvação, Ele também garante que está conosco, Ele garante também que nos ajuda, que nos consola, né? Ele está conosco. Muitas vezes a gente passa por problemas graves, não vou contar hoje, mas quem sabe algum outro dia, a própria vida da Anne é um milagre, como Deus curou, né? Ela passou 15 anos tomando remédio controlado, atrasou no colégio. O médico dizia para mim que ela não ia nunca se formar, que ela nunca ia entrar numa universidade. Ela era a aluna mais atrasada da classe dela, mas Deus disse para mim, não temas, que eu vou curar e ela vai se formar. E Deus curou, restaurou, batizou com o Espírito Santo. Foram mais de 10 anos de oração, mais de 10 anos a gente fazendo tratamento e orando, fazendo tratamento e orando. Mas Deus é esse Deus que, mesmo na hora da luta, da dor, das aflições, Ele caminha com a gente, nos socorre, né, nos consola, faz uma promessa. Às vezes uma promessa que, no meu caso, no dia que eu ouvi essa promessa, a professora também me disse que ela ia repetir o ano de novo. E Deus disse, ela vai se formar. E ela vai ser curada. E ela vai ser uma bênção na minha irmã. E a professora dizia o contrário, tudo o contrário. Mas depois de 10 anos, eu comecei a ver as bênçãos de Deus e tudo que Ele tinha prometido se cumprir na vida dela, né?
Então, às vezes até eu digo assim, algumas coisas pelas quais ainda estou orando, a própria salvação do meu marido, às vezes eu digo assim, Ana, às vezes eu duvido de Deus, porque eu sou, às vezes, como todo ser humano, em alguns momentos a gente duvida, não sei nem por quê. Porque a gente nunca, ela disse assim, mamãe, a gente nunca deveria duvidar. Eu digo assim, e eu, quando olho para você, eu deveria dizer, não tenho o direito de duvidar de Deus, porque Deus é um Deus que faz grandes coisas, né? E Ele trabalha na nossa família, Ele trabalha na nossa vida, trabalha no nosso lar, no nosso casamento. Às vezes é demorado, a gente pensa que não vai dar certo, mas Deus, Ele é fiel, né? Então, irmãos, não desista, continue confiando, persevere, porque eu sei que o Senhor ainda nos dá essas vitórias aqui na terra, né? É umas vitórias, de qualquer maneira, são passageiras, porque nós somos mortais, mas, acima de tudo, eu tenho certeza que quando nós estivermos com Ele na glória, se houver algum arrependimento no nosso coração, só vai ter da gente não ter pregado mais a palavra, né? Da gente não ter falado do amor de Jesus para muitas pessoas, mesmo que ela nos considerasse louco ou louca, não é verdade? Só vai ter esse arrependimento, e a gente vai saber que tudo que nós passamos valeu a pena quando nós estivermos com o Senhor na Cidade Santa. Amém? Que Deus abençoe todos os irmãos. E foi um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Eu posso fazer uma oração por vocês? Senhor nosso Deus e Pai, esses irmãos que estão aqui, Senhor, são teu povo, tua igreja, lavada e redimida no teu sangue. Tu sabes, Senhor, que todos eles, e eu também, que todos nós carecemos da tua graça todos os dias, que nós não temos força pelos nossos meios, nem pela nossa inteligência, nem por nenhum tipo de formatura, doutorado ou mestrado. A nossa força vem do Senhor. Meu Deus, fortalece cada um desses meus irmãos e irmãs. Senhor, aqueles que tiverem problemas na sua família, filhos ou filhas, maridos ou esposas que estão longe de Ti, Senhor, traze-os para junto de Ti, porque o Teu desejo, Senhor, é salvar todos. Tu não tens prazer na morte do ímpio. Meu Senhor, e também aquelas causas difíceis, Senhor, pode ser de doença, pode ser financeira. Meu Senhor, vai ao encontro do problema de cada um, envia o teu anjo, Senhor, e dá a solução. E se tu tens um tempo que tu prometeste, então consola o coração, fortalece para esse irmão e essa irmã esperar o teu tempo, sabendo, Senhor, sempre que tu és fiel, que tu és bom e misericordioso e que tu não nos desampara. Abençoa seus pastores, abençoa essa igreja e que todos, Senhor, estejam aqui preparados para o dia do arrebatamento e que naquele grande dia só fique os bancos, Senhor, só o prédio, o som, mas todos nós estejamos na tua glória contigo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, eu convido o pastor Paulo para a bênção final. Mas antes, pode vir, pastor. Eu só quero dizer que a pregação foi todinha para mim. Glória a Deus que o Senhor falou muito comigo. O Senhor é maravilhoso, Ele é santo, e eu não tenho que olhar para os problemas. Eu só tenho que olhar para Deus. Nós temos que olhar para Deus. Os nossos problemas são tão pequenininhos diante da grandeza desse Deus maravilhoso. Então, Senhor, me fortalece para que eu olhe somente para Ti. E os problemas fiquem aí. E eu olhe para Ti porque Tu é maior do que os nossos problemas. Amém? Saúdos com a paz do Senhor, boa noite a todos. Fiquemos de pé, estamos realmente finalizando. Nós queremos desde já agradecer a nossa amada irmã pela palavra que de fato tocou não só o coração da irmã Judite, mas o coração de cada um de nós aqui na Betfagé. Falar de família, falar de situações em que nós enfrentamos dia a dia, sempre é tocante e sempre remete à nossa atividade diária, não é? E como crentes que somos, a gente se enche de gozo, de glória
e de graça e de gratidão por termos ouvido esta palavra eminentemente bíblica, absolutamente bíblica. Eu quero aproveitar o ensejo, no mesmo capítulo 17, ler para nós outros um versículo, que é o 5, que diz assim: os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Eu penso que não pode haver uma petição maior e mais importante do que esta: aumenta a nossa fé. Senhor Jesus, nós repetimos, nós imploramos, nós suplicamos, nós rogamos, aumenta a nossa fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Vem com a tua mão, Senhor, com teu braço poderoso, com a tua mão sanadora, com teu Espírito Santo, tocar os corações nossos aqui presentes e aqueles que se encontram pela internet neste momento. E aumenta a nossa fé. Cura a minha irmã, cura o meu irmão. Cura-me e serei curado, Senhor. Sara-me e serei sarado. Abençoa as irmãs, abençoa a nossa amada irmã pregadora, abençoa a sua família, a sua comunidade, abençoa a tua igreja em todo o mundo. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre e sempre. Amém. Obrigado, a paz do Senhor.